Pois é. Muito bem. Então, mais um motivo para estudarmos, então. Como diz o Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Eu sei que é cansativo, né? Às vezes começa a despejar assunto demais, mas é muito importante que a gente possa conversar e não podemos perder essa oportunidade. Não sabemos quando vamos nos encontrar de novo. Afinal de contas, Porto Alegre não está tão perto assim. Também não estou longe, mas é a capital mais distante. E eu brinco e digo assim, se o Uruguai pertencesse ao Brasil, não vou explicar por quê, a Casa do Jardim estaria em Montevidéu. Estaria mais longe ainda. Esse é que é o problema, imagina só, né? Muito bem, vamos então. Agora uma pequena questão. Quem reconhece? Barbaridade. Nem conseguia fazer a pergunta. Ele era bonito. Pois é, ele queria casar e ter filhos, ele disse. Mas a tarefa espiritual foi mais importante nesta encarnação. Mas veja então, esse é o Dr. Lacerda com as filhas, esse é o Divaldo, eles eram amigos. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque há um texto de 2001, publicado pelo Divaldo, então, em que ele contesta algumas questões da apometria, mas aquele texto tem que ser bem interpretado, bem estudado. Porque tem uma parte que ele diz assim, que os seus seguidores, seriam seguidores do Dr. Lacerda, dizem que a apometria, né, não tem relação com a doutrina dos espíritos, que é um passo mais avançado. E outras coisas que colocaram, que ele argumenta e que dizem mesmo. Então, ele contestou, naquele documento, o meu entendimento, esses argumentos. Então, eu entendo assim, não podemos tomar aquele texto como algo, o Divaldo é contra a apometria. Não é bem assim. Ele é contra o apometrismo. O que se desenvolveu em torno desse ensinamento. Que é a minha posição. E eu lendo aquele texto, eu estou 100% de acordo com o que o Divaldo disse. Porque ele diz dos seus seguidores. Mas aquelas pessoas que difundem a apometria pela internet, torcendo os ensinamentos do Dr. Lacerda, não são seguidores do Dr. Lacerda. Não são. Certo? Então agora nós vamos ouvir, e deve funcionar, vamos de novo, mais um videozinho muito interessante. Vale a pena. Preste atenção. O volume está bom lá? Ficou naquele ponto? Divaldo, uma pergunta de Carla Horn. Ela pergunta o que é desdobramento e o que seria também apometria. O desdobramento é um fenômeno através do qual o espírito se desloca do corpo graças ao perispírito. Para nós entendermos, necessitaríamos de deter-nos um pouco no perispírito. Este órgão intermediário é o perispírito que se alarga, ele tem a peculiaridade da maleabilidade, da movimentação, da expansão. E o espírito vai alargado com ele sem haver a desencarnação. Alguns sonhos lúcidos, technicolor, que nós temos, são desdobramento. A psicologia chama desdobramento da personalidade. É a mesma coisa, sendo que personalidade é a máscara. Para nós é o próprio espírito que se desloca do corpo e que realiza as viagens astrais. Então isso é muito comum durante os nossos sonhos. Aliás, sempre ocorre, mas nem sempre nos lembramos. A apometria é um método de natureza mediúnica que foi criado nos anos 50 em Porto Alegre, através de um médico muito nobre que eu tive o prazer de conhecer com relativa intimidade, ele e sua senhora esposa. A apometria é um método especial que nos merece consideração, embora não seja um método eminentemente espírita. Então, ele está aí, atesta que conheceu o Dr. Lacerda, diz que o método não é eminentemente espírita, o que ele está dizendo? Não é totalmente, mas não está dizendo que não é espírita. Na verdade, vou dizer, não é um método espírita, ele está dizendo que não é totalmente espírita. Por quê? Sabemos a resposta. Não, não é isso. É o que está na internet. É o que está na internet. Essa que é a questão.
E naquele documento que eu digo 2 milhões, ele contesta exatamente o que está na internet. Esses propagadores, né, essas pessoas que utilizam a proposta do Dr. Lacerda para difundir as próprias ideias. Por trás é isso que ele está contestando. Ele disse que conheceu o Dr. Lacerda, conhece o método, que é um método de natureza mediúnica, que nos merece respeito. Mas o que está faltando então? Está faltando que nós, espíritas que somos, como diz o Dr. Lacerda, lembra o vídeo do Dr. Lacerda? Nós, espíritas que somos, ele disse, nos apropriamos desse conhecimento. Porque aqueles que não são espíritas estão se apropriando para difundir as próprias ideias. E aí eu pergunto, por que nós, espíritas que somos, não estamos, então, difundindo esse conhecimento de acordo com a doutrina dos espíritos? Por que não estamos fazendo isso? Ontem alguém me recordou na Jaraguá, né, que certa vez eu disse lá, eu digo de vez em quando, que o bem é tímido, o mal é ousado. O mal é ousado. O mal, você fecha a porta e ele passa. O bem, a porta está aberta, ele vai bater pedindo licença para entrar. Então, essas distorções que estão introduzindo na proposta do Dr. Lacerda, eu me sinto assim responsabilizado, no sentido de que precisamos realizar eventos como este, encontros de estudo no meio espírita, e resgatar o conhecimento de Allan Kardec, embasado no Evangelho de Jesus, estudando os fenômenos à luz da doutrina dos espíritos. Então, a primeira lei, a lei do desdobramento, a primeira técnica, que é a técnica de apometria, de afastamento do corpo astral do corpo físico. Está em Allan Kardec? Alguém tem dúvida? Não temos dúvida, está lá. Mas quanto à natureza, à dinâmica do método, cada um aplica a seu bel prazer. E aqui que está o desafio. Muitos não querem falar na doutrina. Esse pessoal que bota na internet, não tem nenhuma relação com o espiritismo. Mas é claro que não pode ter relação com o espiritismo. Porque assim eu não me comprometo com fora da caridade na salvação. Dessa forma eu também não preciso me comprometer com o ensinamento do Evangelho, de graça recebestes. Então, não faz parte da doutrina espírita. Mas não é o que vocês ouviram, Dr. Lacerda. Não é o que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. E que há pouco discutimos a respeito do Livro dos Médiuns. Portanto, o método é espírita. Só que os espíritas, essa é para olhar e rir, né? Olhem só. Será que foi algum espírita que produziu isso aqui, botou na internet? Isso aqui circulou na internet, é público. Eu só cortei os telefones, né? Mas essa imagem. O Gandalf, né? Lembra lá o Senhor dos Anéis? O chapéu pontudo? E tem muito mais, vocês podem resgatar da internet. Isso aqui não é novidade. Agora, ao ponto que chegou. Será que podemos dar credibilidade a esse tipo de difusão de conhecimento, a proposta do Dr. Lacerda, circulando? O Divaldo não tem razão em contestar? Tem ou não tem? Isto não tem nenhuma relação com a proposta desenvolvida pelo Dr. Lacerda. Não tem relação. Mas as pessoas são atraídas. E buscam fazer esses cursos, buscam atendimento e só Deus sabe o que acontece depois. Temos aqui então a Dona Yolanda, o Dr. Lacerda, no trabalho, tá? Eu agradeço muito, porque a Dona Yolanda foi uma pessoa que contribuiu muito para que eu esteja aqui com vocês. Porque ela foi uma das pessoas que, através do... Ela foi a médium que trouxe a mensagem do Dr. Lourenço para a implantação da escola da Casa do Jardim. Quando, então, lá na Francisco Spinelli, implantamos o piloto. Muito importante. Certo? Este senhor, meu amigo do coração, está com 96 anos. Trabalha mediunicamente ainda. Afonso Gardelli Brizolara. Eu pergunto, o que é que tu vai fazer da idade que tu estás até os 96 anos? Já pensou? Pensem bem o quanto vocês têm pela frente, gente. E ele estava presente quando eu estava né, fazendo essa palestra na Casa do Jardim. Está aqui ele. Ele lá com o João Pedro, ele aqui.
pessoa muito importante, um dos pilares, os médiuns pilares na Casa do Jardim. Aquele de novo, né? Muito especial, viu? Trabalhando, gente. E eu brinco amorosamente, dando trabalho para os espíritos, né? Tá lá. Vejam, gente, o quanto nós temos pela frente para servir, ainda estudar e servir. Então, assim surge com essa história até aqui o livro segundo, os procedimentos do método, que especificamente procurou desenvolver. Então, aquela parte do livro do Dr. Lacerda, que ele trata das técnicas operacionais, como você sabe, ele não desenvolveu todas. Algumas das técnicas operacionais ele desenvolveu no livro dele, Novos Horizontes para a Medicina, mas nem todas. Então, a segunda parte desse livro se ocupou disso. A primeira parte trata de assuntos gerais. Aqui é muito importante voltar e resgatar de novo. Para nós, o Evangelho de Jesus engloba a doutrina dos Espíritos, que engloba o método de apometria. Então, essa é a nossa visão. É assim que nós trabalhamos, é assim que a nossa equipe de divulgação procura levar o conhecimento do Evangelho de Jesus, da ciência da doutrina dos Espíritos e do método de apometria. Nunca separado e dissociado. Nunca. Isso é uma regra nossa. Nunca. Sempre falaremos do Evangelho. Sempre apresentaremos a ciência da doutrina dos Espíritos e mostrando a dinâmica do método resultante da pesquisa desenvolvida pelo Dr. Lacerda. Então, no livro 2, trago então nas considerações iniciais, né, uma questão importante, a ciência espírita, segundo Allan Kardec, é um resgate do que já está no livro 1. A saída do Hospital Espírita, como é que aconteceu. Foi muito importante sair do Hospital Espírita, porque se nós não tivéssemos saído de lá, esse encontro aqui não estaria acontecendo. Porque lá nós tínhamos uma casa cedida, tínhamos os nossos aventais de trabalho, tinha cafezinho prontinho, tudo limpinho, todos os sábados, a gente ia embora e o hospital assumia, né, a lavagem, a limpeza, tudo isso. 5 grupos. Quando saímos de lá, precisamos arregaçar as mangas. Tivemos que usar espaços cedidos e nessa peregrinação acabamos por então adquirir uma casa própria, uma sede própria, hoje. E hoje temos mais de 30 grupos de atendimento espiritual. E uma escola enorme, um curso de 5 anos. Então, fomos desacomodados para irmos ao campo de serviço, certo? Revendo conceitos de método, importante rever os conceitos, falamos hoje. E questões controversas a respeito do método. Como eu disse, o Dr. Lacerda às vezes é apresentado como apômetra. O Dr. Lacerda foi apômetra. Na internet tudo vale, tudo se escreve. Ele nunca foi apômetra. Ele era espírita, ele disse ali, vocês assistiram. Na Casa do Jardim, nenhum servidor se apresenta como apômetra, nunca e até o presente momento. Ninguém é apômetra lá. Nós somos espíritas, sensitivos, médios, dirigentes, né, com outras atribuições, mas não apômetros. Essa expressão não faz parte da linguagem do Dr. Lacerda, nem da linguagem dos servidores da Casa do Jardim. Nós não somos apômetros. Que foi Ramatiz que trouxe a apometria, também escrevem sobre isso. Não foi. Todo embasamento na obra de Kardec. Na verdade, começa lá no Evangelho de Jesus, que nós fomos evoluindo hoje estudando. O Dr. Lacerda sempre citou André Luiz. Estude André Luiz. Estude André Luiz. Que desenvolveu em ambiente de Umbanda. Não foi. Foi na Casa do Jardim do Hospital Espírita de Porto Alegre. Tem muito mais ali, vocês vão poder estudar a respeito. A gente procurou desconstruir. Curiosidade, o Dr. Lacerda costumava dizer, quem sabe contar até 7 trabalha com apometria. Ah, mas eu imaginei, até 7 eu sei. Não foi bem assim. Primeira vez eu contei até 49. E o que ele diz? Descarte-se qualquer ideia de ritualização do ato volitivo. A contagem é apenas para cadenciar. Isto aqui não é apometria. 1, 2, 3, 4, isso não é apometria, gente. Tem gente que acredita que isso é apometria. Já recebi pessoas, uma amiga minha, claro, eu me permiti brincar, ela chegou na casa do jardim, João Pedro, eu quero aprender isso aqui. Não, isso aqui tu já sabe fazer, já está fazendo. Tá, mas aqui na casa do jardim, minha amiga, tu quer aprender sobre apometria? Isso não é apometria. Você instalar dedo. Isto não é apometria. Você já sabe o que é apometria, na verdade, entender. E o Dr. Lacerda diz, descarte-se qualquer ideia de ritualização.
e colocou no livro 1 dele. A contagem apenas cadecia o impulso mental. Então a questão é de impulso mental. Não adianta estalar dedo, não adianta contar se você não produz ondas mentais. Isso está em André Luiz. Está no livro Mecanismos também. Não só no Domínio dos Mecanismos. Então, se você não produz ondas mentais, não adianta estalar, contar, não quer dizer nada. E eu contei a primeira vez até 49. E acreditava que até 7, até 7 eu sei contar. Você trabalha com eu estou feito, não era nada disso. Então, eu passei por um estágio de observação, passei por estágios práticos, longos estágios na Casa do Jardim. E ele exigia estágios. Eu entrei na Casa do Jardim pela mão do Dr. Lacerda, levado pelo presidente da Francisco Spinelli. Intervenção nas forças da natureza. Já conversamos hoje sobre esse assunto. Agora vocês estão prontos, preparados para aprofundar essa pesquisa e procurar por mais pessoas com essa capacidade. E procurar entender as leis que regem esses fenômenos. Porque Jesus disse, podeis fazer mais do que eu. As leis da dinâmica do método e as técnicas operacionais. Esse estudo aqui é interessante porque vai relacionando as leis com as técnicas. Na segunda parte, somente as técnicas. Então vocês poderão observar que algumas dessas técnicas, apometria, dielimetria, pneumetria, vejo que no livro 1 do Dr. Lacerda ele colocou assim, a dielimetria e as suas leis. Mas ele não disse quais são as leis. Disse? Quem lembra? Não. Ele deixou essa lição para nós. A dielimetria e as suas leis, certo? Quando ele falou da pneumetria, vejo, dielimetria, pneumetria, apometria, metria, metria, mesmo sufixo. Pneumetria, eteriatria, tratamento. Certa vez apareceu na Casa do Jardim um casal que fez um curso, pagaram mais de R$1.000 cada um. Foram lá perguntar o que era eteriatria, porque no curso não disseram que era eteriatria. Na Casa do Jardim você estuda gratuitamente, você só tem que se comprometer com a prática da caridade. Caridade. Também coloquei, voltando aqui, algumas leis dentro das técnicas operacionais fundamentais. Então nós temos acoplamento do espírito desdobrado, acoplamento do espírito desencarnado, 2.1. Então aqui é a numeração original do Dr. Lacerda. Aqui é uma aplicação da técnica fundamental regida pela lei principal. Desacoplamento do espírito desencarnado, 2.2. Quer dizer, é uma sequência da variação, da aplicação da técnica fundamental. Então, dentro das técnicas fundamentais, nós podemos variar a aplicação, sem fugir do fundamento, descrito na lei. Isso não aparece no livro 2, Dr. Lacerda, nem no 1, e eu coloquei, para que nós possamos compreender que dentro de uma técnica a gente tem variações. Então, tem algo de rígido, nessa sequência não tem algo, nada rígido, apenas uma forma um tanto mais didática, digamos assim, então, para estudarmos como compreender uma variação de uma técnica. Vejo que a quinta lei de revitalização dos médiuns. Mas é só os médiuns que podem ser revitalizados? Não. O senhor sabe muito bem que qualquer pessoa pode ser revitalizada. O assistido pode ser revitalizado. O desencarnado assistido pode ser revitalizado. Ah, mas a lei é de revitalização dos médiuns. Mas pode haver variação na técnica? Claro que pode haver variação na técnica. E nem por isso foge ao enunciado da lei fundamental. Então nós temos que entender e aprender o enunciado, o sentido do enunciado da lei fundamental. E que as técnicas operacionais poderemos aplicá-las com variações. E nem por isso essa aplicação vai fugir da lei fundamental ou dos postulados estabelecidos pelo Dr. Lacerda. Não foge. Certo? Então, todas elas têm variações? Todas têm. Ah, mas aqui tu não botou. Não, não botei. Até porque por orientação espiritual ficou essa parte para os estudantes. Ah, exatamente. Eu até que queria, mas depois disseram não. Mas você vai colocar algumas para chamar atenção. As outras eles vão completar. E vão compreender o enunciado. Porque se a gente não faz, a gente não aprende. Precisamos exercitar para realmente
compreendermos e aprendermos esse conhecimento. Avançando então, aqui é importante. É um resumo da dinâmica do alcance do método. Então veja, nós atendemos, o método permite a dimensão temporal, assistência às personalidades, tá? Também temos a dimensão espacial, tá? Os veículos de manifestação. Corpo físico é assunto dos médicos. Duplo etérico, corpo astral, é assunto nosso. Já que os médicos não acreditam que isso existe. Tem algum médico aqui? Hoje não? Por acaso não? Sempre tem um. Mas na Jaraguá tinha. Casa do Jardim tem uns mais de 15 médicos, né? Então, a medicina do duplo etérico, o Dr. Lacerda batizou de eteriatria. Para o atendimento do corpo astral, o Dr. Lacerda colocou cirurgias astrais. Essas técnicas estão na enumeração do Dr. Lacerda, como o senhor sabe. A pneumetria para atender na dimensão do espírito. Consciência, memória, inteligência, atributos do espírito. Quando você realiza uma intervenção na memória, você está atuando na dimensão do espírito. Não é do corpo físico, do pretérico, astral, mental, não. Dimensão do espírito. Na dimensão temporal, o Dr. Lacerda colocou a lei de deslocamento espaço-tempo, a nona lei. No livro dos Fundamentos, livro 1, são 24 a 25 páginas em que foram colocadas as 5 abordagens, 5 formas de abordar a questão da intervenção nos estímulos da memória. Porque é exatamente, eu coloco aí no meu entendimento, quando a gente entra no método. Exatamente a compreensão da dinâmica do método. Por quê? No presente, nossas reações, que desconhecemos muitas vezes, ou a manifestação de certos distúrbios físicos ou psíquicos, eles estão ancorados em alguma personalidade do passado. Ou com questões de ressonância do passado, ou com questões de emoções do passado, e é que nós vamos encontrar a resposta. Isso está na obra Espírita, e quem estudou foi Gabriel Delany, e André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu. Veja, então eu estou dizendo onde está. No livro 1 que o colega tem aqui, toda a bibliografia que foi citada, toda ela são dos autores clássicos da doutrina espírita. Todos os autores clássicos. Não tem nenhum autor que não seja clássico, mas autores pouco estudados por todos nós. Eu estudava pouco esses autores. Veja, por isso que eu assim entendo, o Dr. Lacerda foi uma luz, porque ele me jogou para o estudo. Ele não me deu nada pronto. E eu fui atrás, e continuo atrás, e vou continuar atrás desse conhecimento por muito tempo. Nessa questão da dimensão das personalidades, que algumas vezes, alguns até deixam no ar assim, a personalidade está por ali. Não, personalidades são registros na memória. Eu estou João Pedro, fui João, fui Pedro, Paulo, José. Onde estão essas personalidades? São registros da minha memória. Eu gosto do exemplo, né? Agora está voltando, né? Os discos de vinil estão voltando. Né? Então, o corpo, a mídia, disco de vinil é o corpo físico. Cada trilha, que é visível, né? É uma informação, é um registro de memória. Vamos lembrar quando a gente batia no braço, trocava de música, batendo, né? Na agulha de leitura, começa a tocar outra música. De repente sai de um samba para uma música clássica. Às vezes nós estamos assim, numa boa, né? De repente entramos num samba, alguma coisa mais agitada. Mas o que é isso? É imersão da memória. Mas o melhor exemplo de imersão da memória é a fita cassete. Quem lembra? A gente usava uma vez, depois gravava de novo. E escutava a música anterior, em alguns trechos. Imersão da memória. Né? Imersão da memória. Isso acontece conosco? Sim, esse fenômeno acontece. Por quê? Segundo André Luiz, há uma sobreposição de camadas. Foi colocado esse assunto no livro 2. Sobreposição de camadas. Ele dá exemplo. De arquivos de formato tridimensional, diz André Luiz. Veja que interessante. Como isso se forma na dimensão do espírito. Então, de repente, uma camada começa a vibrar mais e a gente troca a música. Troca o comportamento. O João Pedro, um cara calmo, de repente está agitado. Mas por que houve? Ressonância. E aí você tem que atender na dimensão do espírito. Então você vai verificar qual personalidade que está interferindo no presente.
e vai atender o espírito encarnado naquela personalidade como se fosse um espírito desencarnado. Não tem mistério nenhum. Mas esse é assunto sobre a dinâmica que vocês poderão estudar no livro do Dr. Lacerda, o segundo livro, que é o livro de casuística, que é o livro Energia e Espírito. Muito interessante. Vamos avançar. Muito conteúdo. Então vejam, aqui as leis cósmicas, ó, abrange as leis da apometria, lei de amor, justiça, perdão. As leis do pensamento englobam, tá? As leis da apometria, as técnicas, leis do pensamento, comando mental, campo mental. A lei de comando mental, diz André Luiz, nossa mente é o núcleo de forças inteligentes que, a exteriorizar plasma sutil, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando da nossa vontade. André Luiz. Veja que na lei do desdobramento o Dr. Lacerda coloca, né? Se dermos uma ordem de comando, nem todas as leis aparecem de forma explícita a expressão comando, mas está implícito o comando. Quando você dá o médio agir à distância, ele diz, se dermos uma ordem de comando para o médio agir visitar tal lugar, ele vai visitar. Mas você tem que dar um endereçamento. Isso foi colocado no livro 1, essa questão aí. Então veja que o livro 1 dos Fundamentos se procurou aprofundar a questão principalmente do embasamento da doutrina e as leis. No livro 2, os procedimentos. Então, um tem uma íntima conexão com o outro. E tem referências do 2 apontando para o livro 1, para evitar a repetição de citações. Então, aqui as leis que vocês conhecem, né? Como eu falei, essa lei de deslocamento espaço-tempo, ele diz, se dermos uma ordem ao espírito voltar a determinada época, ele volta. Mas volta por quê? E onde é que está isso? Está em André Luiz. E vejam mais, isso está na obra de Filomena de Miranda. Cito uma, Loucura e Obsessão. Psicografia de quem? De Valdo Pereira Franco. Vocês querem aprender bem sobre dinâmica da apometria? Estude a obra de Filomena de Miranda. Está lá. As leis vocês vão encontrar em André Luiz. Mas a dinâmica, principalmente na obra de Filomena de Miranda. Agora eu digo assim, um curso completo de obsessão. Ou você fica imunizado, ou você entra num processo de auto-obsessão. Sexo, obsessão, fronteira da obsessão, painéis da obsessão, loucura, obsessão, tormento da obsessão. Então, o dirigente tem que conhecer todos esses livros. Ali está toda a dinâmica. Ou você fica imunizado, ou então você vai entrar num processo auto-obsessivo. Mas é claro que se for servidor da causa, já está, né? Muito bem. Então aqui eu trago uma ilustração para que a gente compreenda assim, a questão da onda pensamento produzindo campos indutivos, ó, no corpo astral, no duplo etérico, no campo físico. Por quê? Porque André Luiz diz assim, ó, que a lei de comando mental rege a moradia energética. Então, se a lei de campo mental, a lei de campo mental rege a moradia energética. Ora, o corpo físico é moradia energética, o duplo etérico, corpo astral, corpo mental. Se disser corpo, é moradia. E se disser corpo, tem forma de alguma coisa. Por isso é corpo. Certo? Mas quem controla essa unidade? O campo mental. Sob o comando mental. De quem? Do espírito. O corpo físico não tem autonomia. Nem o duplo etérico tem autonomia. Eles estão sob o comando do espírito. Se tivesse autonomia, imagina que loucura. Estou desencarnando meu corpo. Não, eu vou ficar por aqui, tá bom? Imagina só, vou tomar mais um sol na praia, não é verdade? Imagine só, aconteceria uma coisa assim? Aconteceria, maluquice, não é verdade? Vocês já viram, eu digo assim, uma pessoa, um corpo sem espírito levantar, né? Só em filmes, Walking Dead, né? Só em filme, né? Porque se levantou, tá vivo, tá encarnado. Não existe isso. E as pessoas se assustam, né? Como vai se assustar? Tá vivo? Não existe morto vivo. Ou está morto ou está vivo, não é verdade? E também algo importante sobre as células do corpo astral repercutindo sobre o duplo, sobre o físico. Aqui é um corpo sadio, pessoa sadia. Mas agora aqui, ó, nós vamos ver que tem uma célula com problema no astral, outra no duplo e outra no físico, mas elas não se correspondem. Ó. Se tivesse nessa linha aqui vertical, a pessoa estaria com problemas graves. Então aqui está falhando no corpo físico, mas o duplo está funcionando, o astral também, mas nós podemos atender
aos problemas que ocorrem no corpo astral e no duplo? Sim, esse é o nosso campo de serviço. Quando acusar o mau funcionamento no corpo físico, médico. Não tem outro caminho. Então, às vezes, nós vamos precisar do médico da terra e do médico espiritual. Eu sempre digo, recorra aos dois. Porque o que o médico da terra não enxerga, o plano espiritual vai enxergar. Certo? Nunca prometemos e não devemos prometer cura para um assistido. Isso é uma falta gravíssima. E tem pessoas que, às vezes, cometem esse deslize. E as pessoas pensam assim, vou fazer uma apometria, e às vezes eu brinco, o doutor Lacerda já fez? Já fez a apometria, né? As pessoas precisam compreender que existem processos kármicos graves, nós carregamos, e não tem atendimento espiritual que vai resolver. Porque faz parte do nosso aprendizado. Faz parte da nossa recuperação. E nós, espíritas que somos, compreendemos isso perfeitamente. Mas isso não quer dizer que eu não vá recorrer ao socorro, tanto do médico quanto espiritual. Porque sabemos que muitas vezes, e André Luiz mostra isso, a espiritualidade suspende certos processos, em função de que nós estamos na trilha do bem. Disse Emmanuel, cuidemos da lei do bem, que a lei do bem cuidará de nós. Importante. Muito bem. As técnicas operacionais. O livro foi organizado de tal forma que você pode estudar as técnicas individualmente. Então tem uma descrição, depois fala as leis que rege a técnica, procedimento de aplicação da técnica, o roteiro sugerido de aplicação, considerações sobre a aplicação, revisão das técnicas operacionais. Cito algumas. Então, no caso do médium ali, essa técnica é muito interessante, modulador como transdutor. Essa é uma das tantas que o Dr. Lacerda não desenvolveu estudo sobre ela. Certo? Então, eu usei aqui, né, com base, tem alguém da área de eletrônica aqui, tá? Transdutor eletrônico. Entra um sinal de 110 volts, o que tem nas tomadas aqui, não sei se é 220, e ele fornece um sinal de 1 mA, baixa corrente. Isso é um transdutor eletrônico. Depois coloquei um exemplo de um circuito modulador em amplitude e frequência. Tem esse sinal aqui, a portadora, né, do sinal modulante, e aqui o sinal modulante, sinais de entrada. O sinal modulante, tá, altera a amplitude, ó, da portadora, modulação em amplitude. Vamos lembrar que os rádios de AM são modulação em amplitude. E os rádios famosos de FM, que usamos muito hoje, esse sistema aqui, ó, varia a frequência da onda portadora. Aqui é uma alta frequência, aqui é baixa, aqui aumenta, aqui diminui, aqui é alta. Então, varia a frequência. Isso acontece conosco? Por que interessa isso? Não nessa profundidade, talvez, para alguns de vocês. Mas saber que eu posso, pela minha força de vontade, alterar a amplitude da minha energia. Mas a frequência? Sentimentos. O que me eleva? O que eleva a minha frequência? A variação. Os sentimentos, elevação de sentimentos. Mas isso é um processo de modulação? Sim, modulação é alterar o módulo da portadora, nesse caso. Todos nós temos uma onda padrão. Nós temos uma onda padrão. Quando é que a minha onda padrão se eleva em frequência? Quando eu elevo os meus sentimentos. Quando eu consigo aumentar a amplitude, minha força mental, ou como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, força de vontade, que André Luiz vai aparecer como força mental. Isso tem relação com a apometria? Tem uma grande relação. Porque o médium, variando a sua frequência, ele pode entrar então em sintonia com os espíritos mais elevados para trazer informações para o atendimento daqueles espíritos que estão em zonas densas. Então o médium varia a sua frequência. Certo? Muito bem. Vamos estudar uma técnica então. Materialização de objetos no plano astral é a técnica número 30 na numeração dada do Dr. Lacerda. Aqui eu coloquei uma citação. No livro 1 eu abusei das citações. No livro 2 não botei tantas não. Mas indiquei onde estão. Senão ia ficar dessa altura. Né? O que diz Allan Kardec, Livro dos Médiuns? O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal. Somos espíritos? Vamos voltar atrás. Todos estão conscientes que são espíritos? Mais ou menos. Vocês estão cientes, gente,
Olha, materialização de objetos do plano astral. Por que é importante eu trouxe essa? Porque aqui está um dos pilares da apometria. Quando ele diz assim, que os iniciados trabalham com a apometria, quem conta até 7 trabalha com a apometria, ele está descrevendo, falando aquelas pessoas com capacidade mental de agir no plano espiritual, no plano astral, de projetar formas, de movimentar energia no plano astral. Então, se eu quero materializar um objeto no plano astral, eu preciso, então, atuar sobre a matéria, da matéria cósmica universal. Tirar os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima. Isso significa o quê? Se a pessoa está necessitada de um tratamento, de uma intervenção, você poderá fazer uma aplicação com os princípios ativos de um determinado medicamento ou de uma planta para atender a pessoa. Não foi isso que Narcisa fez? Nós falamos hoje de Narcisa, né? Nosso lar. Está aqui, ó. É o Allan Kardec, gente. Não é o Dr. Lacerda e o João Pedro está dizendo. Está ali, ó, Livro dos Médiuns. Ele confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem se aperceber. Quando aqueles casos, olha para a flor, vou te visitar, não vou não, porque senão a tua flor vai morrer, só dá, né? E acontecia isso, as plantas morrem. De modo instintivo a pessoa, às vezes, opera sobre a natureza, outras vezes é consciente, como nós falamos a questão das tempestades. Pessoas que agem conscientemente. Por que elas conseguem? Porque elas têm segurança, certeza de que sabem que aquilo que desejam, elas vão alcançar. Elas não duvidam disso. Veja que interessante, eu tenho um lado que eu sou bem criança, adoro filme de criança. Tem o Skywalker, na Jornada nas Estrelas, aquela conversa na caverna, eu recortei o filme, dura toda a conversa da caverna, é no episódio 5, né? Dura 22 minutos a conversa. Se você escutar só, é outro filme. E o Homenzinho Verde, numa certa passagem, diz para o Skywalker, né? E porque não acredita, não consegue. Quando? Aquela história de tirar a espaçonave do pântano. Ele diz para o Homenzinho Verde, levitar pedras é uma coisa, espaçonave é outra. Me julga pelo tamanho? E o Homenzinho Verde contesta. O Homenzinho Verde tira a espaçonave, né? Ele disse, está tudo na sua mente. Viu? A quem será que foi endereçado esses ensinamentos? Gente? Isso é uma pergunta pessoal que eu faço. Como está esse ensinamento num filme que, né? Espadas laser, espaçonaves, mas olha os ensinamentos lá. E mais ainda, ele diz assim, não somos essa rude matéria, seres de luz é que somos. Quem disse que somos seres de luz? Jesus. Está lá no filme, ele diz, seres de luz é que somos. Não esta rude matéria. Interessante, né, gente? Para a gente pensar assim, mas para quem é essa mensagem? Pergunta interessante. Aí eu coloco a descrição, então. A técnica operacional de materialização de objetos plano astral é de extrema utilidade na dinâmica de atendimento espiritual. Com ela, poderemos improvisar e disponibilizar diversos recursos de auxílio, materializando objetos e instrumentos de uso geral, facilitando o serviço dos socorristas no astral e nas regiões umbralinas. Redes, cercas, escadas, macas e cordas são alguns exemplos do que se pode projetar e disponibilizar aos socorristas espirituais nessas regiões de sofrimento. Depois vem as leis que regem a aplicação da técnica, as leis do pensamento. Comando mental, ordem, impulso. Campo mental, abrangência. Criação mental, o objeto pretendido, no caso. Assimilação, quantidade de energia. Exteriorização, quantidade. Leis da apometria, sintonia, a projeção do objeto. Campos de força, delimitação espacial de onde o objeto tem que ser projetado. Então tem um roteirinho para todas as técnicas. Foi utilizado esse mesmo padrão de descrição. Procedimento de aplicação. O procedimento de aplicação da técnica consiste em mentalização, grifar, do recurso que se deseja projetar, palavra-chave, e materializar no plano astral. Isso implica necessariamente uma perfeita modelagem mental. Então você não pode projetar se você não modelar isso mentalmente. Se você não visualizar mentalmente, eu quero uma flor, uma rosa. Aí você pensa num, sei lá, num espinheiro qualquer, vai sair um espinheiro. Rosa nenhuma.
O sentimento dá qualidade. A mentalização não tem a ver com o sentimento. Isso é forma-pensamento. O pensamento o que é? Forma-pensamento é um pensamento que toma forma. Ou ideoplastia. Não depende de sentimento. Se você estiver lidando com recursos de revitalização, o sentimento será importante. Porque aí, aquele recurso de revitalização poderá trazer prejuízo ou benefício. Tem uma prática que nós utilizamos na nossa escola, pessoal de 4º ano. Primeira prática, magnetização da água. Cada um tem que trabalhar a sua água. E depois, cada um tem que tomar a sua água. Entendeu, né? Entendeu, né? A gente brinca, cada um vai tomar do próprio veneno. Bom, se fizer mal, não fui eu. Eles têm que aprender a magnetizar a água. Certo? Então, vejam só, modelagem mental e tridimensional do objeto pretendido. Vejam, imagem tridimensional, gente. Você tem que projetar esse apontador no plano astral, isso é um objeto tridimensional. Veja, a apometria não trabalha com símbolos, trabalha com objetos, projeção de objetos. Com consistência e durabilidade suficiente para que possa ser utilizado pelos socorristas espirituais. Se não adianta eu projetar alguma coisa, ele vai pegar, desaparece. Então veja que a apometria é assunto sério, na linguagem da doutora Serra. Exige trabalho, muito estudo. Depois foi colocado um roteiro para cada técnica, concentrar-se na imagem mental, sintonizar com o local da projeção, mobilizar a energia astral necessária, mentalizar detalhadamente a modelagem, manter a concentração na projeção mental até que o objeto modelado seja totalmente projetado no plano astral, com todos os seus detalhes. Isso não serve para nada. Você está projetando uma rede para ajudar a resgatar pessoas daquelas zonas umbralinas, como aparece em André Luiz, aí você projeta uma rede que a rede desaparece dali 1 segundo. Nada, não serve. Vejam, considerações da aplicação da técnica. A materialização de objeto no astral requer uma boa imaginação, considerável força ideoplástica, daquele que se propõe a projetar formas densas nesse plano sutil, mobilizando e aglutinando as energias próprias desse meio. Então você tem que mobilizar a energia do plano astral. Veremos que a perfeição da forma do objeto projetado dependerá da capacidade de atenção na observação dos detalhes do que se pretende construir. A consistência e a durabilidade dos objetos dependerão da concentração mental dispensada na ideação da forma projetada. Devemos considerar a importância da descrição verbal das ações mentais, nos casos da produção e projeção coletiva. Se o Sadal é o nosso dirigente, e ele quer que a gente projete uma rosa, ele vai ter que dizer com bastante detalhes que rosa é essa. Dizer, vamos projetar uma rosa. Vamos pensar numa rosa rosa, uma rosa branca, uma rosa vermelha, não é verdade? Não, mas ele quer uma rosa branca. Então ele tem que dizer, queremos projetar uma rosa branca com tantas pétalas, assim. Ele terá que dar-nos todos os detalhes. Para que todos possam convergir. Porque senão não vai acontecer. Revisando as seguintes técnicas operacionais. A sintonia, então aqui eu coloco todas as técnicas. Vejam, variação da técnica principal, 25.1, 25.2 são variação da técnica 25, que é esta aqui. Ó. Agora, sugerimos o estudo do capítulo 3, o Sublime Visitante, do livro Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Veja o seguinte, que nesse capítulo, André Luiz, no primeiro intento que ele tentou formar, lembra as florzinhas, o visitante ou as clepses, ele não conseguiu. O instrutor chamou a atenção dele para completar a obra. André Luiz no plano espiritual, já não conseguiu. Então veja que não é algo assim, não, eu vou projetar e está resolvido. Não é assim. Tem que praticar. Ambiente seguro para praticar? Em grupo de atendimento espiritual. E é ali que você tem um ambiente seguro. Então se eu oferecer para vocês um curso pela internet, não acessem. Não acessem que eu estou enganando vocês. A não ser que seja no curso teórico. Se eu disser, um curso, vou dar para vocês um curso de capacitação. Na dinâmica do método pela internet, não acredito. Não acesse o meu curso porque não é possível. Agora eu posso dar um curso teórico? Sim, teórico, não prático. Teórico não é curso de capacitação. Capacitação tem que ser em ambiente seguro. Com pessoas, tá? Já realmente com bastante cancha, bastante experiência no método. Porque a proteção espiritual é fundamental.
para que possamos realizar esse tipo de atendimento espiritual que está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Então, no final de algumas técnicas, eu coloquei alguma imagem assim para fixar a ideia. Está aqui o servidor encarnado, em silêncio, mentalizando uma garrafinha. Todos os detalhes. Aqui está se formando a garrafinha no plano astral. Se formando, ainda está, né? Com vários pontos para serem preenchidos. Seu objeto projetado, a onda mental e a região de influência do campo mental, de projeção mental do servidor. Só para exemplificar e fixar. Então, muitas das técnicas foi colocado. Aqui eu trago rapidamente, ó, Dr. José Lacerda, vejam só que interessante, um momento dele, né, das suas reflexões, tá até a data, né, 13 de dezembro, né, de 82. O registro dele, tem gente que acha que não era médico. Era médico sim, tá aqui o registro dele, sabe? Tem gente que botar na internet que ele não era médico. E tem cada coisa que diz assim, né? Olha, Deus o livre. Né? Então, isso está no livro dele. O sensitivo que possui a capacidade de precognição é um ser que tem a possibilidade de acelerar o vetor tempo nos sentidos dos ponteiros do relógio. Eu depois coloquei no livro ali, né, direitinho a transcrição, para vocês verem. Então isso mostra como é que ele trabalhava, como é que ele escrevia. Até no seu consultório, se viessem, ele escrevia. Estudava muito, né? E coloquei no final do livro, então, a cópia da dedicatória que eu recebi, né? Uma dedicatória, um mandato de serviço. Então, o Dr. Lacerda nasceu em 12 de junho de 1919, aos 65 anos, em 1965, aos 46, ele começou a pesquisa dele. Em 1988, aos 69, 23 anos de pesquisa, publicou o livro Novos Horizontes para a Medicina. Veja a equação, espírito barra matéria igual, né? Nessa relação, Novos Horizontes para a Medicina. Em 29 de novembro de 1997, aos 78, ele desencarnou, certo? Então, estarei participando agora em novembro, num congresso em São Paulo, de apometria, certo? Vou apresentar lá, certo, o método, segundo Dr. José Lacerda de Azevedo. Eu vou lá para dizer e falar sobre a dinâmica do método, segundo, tá, a pesquisa do Dr. José Lacerda de Azevedo. Acho importante, num evento desse, levar para as pessoas que elas conheçam realmente, tá, como é que era a dinâmica do método, segundo o Dr. José Lacerda de Azevedo. Pessoal, muito obrigado. Está escrito na doutrina, fora da caridade não há salvação. Então, nosso objetivo em estudar, em nos reunirmos e refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, tem um único objetivo final, a prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. E veja que interessante, quando esse postulado da doutrina não diz fora da doutrina espírita, é da caridade. Portanto, você é evangélico, faça caridade. Você é católico, faça caridade. Você é luterano, faça caridade. A questão é a caridade. Vamos lembrar que aquela passagem do samaritano, né? Passou o levita, passou o sacerdote, aí passou o samaritano. Né? Tinha alguém caído, ele foi lá, recolheu, pagou, né, todas as despesas, disse que voltaria. E os samaritanos eram considerados, né, cidadãos de uma segunda classe. Mas ali ele fez a caridade. Então veja, a caridade espiritual, gente, está ao nosso alcance. Exige estudo? Exige. Exige estudo. Isso está no livro Nosso Lar de André Luiz. Veja que quando estourou a outra guerra, né, André Luiz convocaram 30 mil, está no livro Nosso Lar, para a defesa. André Luiz tentou se candidatar, não deixaram, porque ele não tinha feito curso contra o medo. Então, para entrar nesse campo aqui, não é para qualquer um também. Você tem que estar preparado e seguro da assistência espiritual que você recebe. E o que é que nos dá segurança? O Evangelho. Se estivermos realmente aqui dentro do Evangelho de Jesus, gente, com os ensinamentos da doutrina espírita, estamos seguros. Porque estaremos disponibilizando as nossas energias, o nosso tempo, para assistir os necessitados encarnados. O Dr. Lacerda dedicou a sua pesquisa a esse fim, auxiliar os desencarnados e também os encarnados, mas principalmente os desencarnados. Então a gente enxerga muitas vezes, o João Pedro pediu atendimento, mas João Pedro, quantos estão aqui? Muitas vezes pedindo socorro.
Está ao nosso alcance? Está ao nosso alcance. Muito obrigado pela atenção, desculpa ter trazido para vocês tantas coisas num domingo à tarde. Cheguei um pouquinho atrasado também, né? Eu achei que ia levar 1h30 ali de Jaraguá até aqui. Não sabia que tinha uma serra, primeira vez que eu vim de carro até aqui. Uma serra cheia de caminhão, caminhões de tudo quanto é tamanho. E ali vem devagarinho, aí vinha 110, 60, dali a pouco é 80, já era 60, nossa senhora. Mas chegamos, graças a Deus, foi uma viagem tranquila, né? A gente veio desde Porto Alegre. Mas eu estou muito feliz, muito obrigado, Aline, Sérgio, a todos os gestores do CEPEC, a todos vocês, aqueles que eu já conheço e aqueles que eu estou conhecendo, agora o meu novo médio de transporte, Sadal, muito obrigado. Se perdeu também um pouquinho, o Alberto também se perdeu. Né? Porque essa oportunidade ela vem num momento muito especial da minha vida. Jamais pensei em escrever alguma coisa para justificar ou para explicar o trabalho do Dr. Lacerda, mas este menino, como ele chamava, né? Por algum motivo está aqui, por algum motivo tem alguma relação com vocês, tá? Estou à disposição de vocês para responder as dúvidas possíveis. Não me façam perguntas difíceis, certo? Se você fizer pergunta difícil, eu rodo vocês, mando vocês embora. Tá, gente? Muito obrigado, viu? De coração.